Fala pessoal, eu sou Milton Lopes e está começando o programa Caso Chocante. O caso que eu vou contar agora é o caso de Dylan Randall. Bom pessoal, eu já contei esse caso no meu canal anterior, já comentei sobre como aconteceu essa história. Então, vamos contar detalhadamente a história completa. Graças à prisão desses dois criminosos, consegui a matéria completa sobre esse caso. E aí, foi através de um programa mexicano que eles acabaram sendo pegos. Então, vamos pro caso. Esse caso aconteceu no município de Águas Calientes, no dia 12 de novembro de 1999. Um catador de latinha estava carregando umas latas. Logo, ele acabou avistando dentro de um container uma caixa de papelão da marca San Juan. Curioso, ele resolve tirar a caixa de papelão dentro do container, porém era muito pesado. Então, um catador de latinha, ele resolve abrir a caixa de papelão e ele acaba se apavorando com a imagem muito macabra. Ele vê um corpo de uma criança, sim, dentro da caixa de papelão. Apavorado, o catador de latinha resolve gritar por ajuda. Várias pessoas ficaram aterrorizadas com a notícia sobre uma criança que estava dentro de uma caixa de papelão em um container. E logo depois, a polícia é acionada e vão até a praça onde encontrou o corpo do menino dentro de uma caixa de papelão da marca San Juan em um container de lixo. A polícia resolveu interrogar o catador de latinha. Segundo ele falou que não sabia, que não conhece essa criança, que ele acabou virando o principal suspeito. Porém, ele acabou sendo liberado depois que ele deu o depoimento. Quando aconteceu esse ocorrido, a notícia era dada, um taxista resolveu dar um depoimento. O taxista Jesus Manoel Garcia contou para o delegado de polícia e falou de um homem que acabou dando carona até a praça onde foi achada uma caixa de papelão. Ele lembra muito bem que aquele homem estava carregando apenas uma caixa de papelão da marca San Juan e que o homem que resolveu colocar num porta-mala e que o homem não deixava o taxista carregar a caixa de papelão sozinho. Quando o taxista ele deixou o homem em uma praça onde foi achada a caixa de papelão, o homem acabou sumindo. Logo, um varredor de rua também testemunhou que viu um homem se aproximando de um container com a caixa de papelão. O taxista deu a descrição desse homem. Era um homem alto, com 35 anos de idade, mais ou menos, e que estava usando uma roupa de classe média alta. Várias pessoas começaram a acompanhar o caso desse misterioso garoto e muitas coisas aconteceu. Muitos pensaram que aquele menino poderia ser foi vítima de tráfico ou adoção ilegal ou exploração, porque o menino estava vestindo apenas a camisa dos 101 Dálmatas e uma concha de flores e também estava acompanhado uma navalha que contém o sangue do menino. O menino apresentava traumatismo craniano, ruptura na bexiga. E agora, como que isso o levou a criança? A polícia começou a suspeitar que a criança pode ter sido vítima de um sequestro. A família do menino resolveu achar que esse menino pode ser o filho deles, que foi vítima de um sequestro de uma gangue e que acabou sequestrando o menino, que mesmo depois de ter pago o resgate, não libertaram ele. E aí a polícia resolveu fazer o exame de DNA, deu negativo.
Outra também foi a avó que foi atrás do seu neto que foi levado pela mãe para os Estados Unidos, que também ela começou a suspeitar que poderia ser o seu neto. Porém, o exame de DNA acabou dando negativo. Ninguém sabia quem era esse garoto. Porém, nenhum DNA os batiam. E o garoto acabou conhecido como o menino do container, que não tinha o seu nome revelado. A mulher de Águas Calientes, Margarita Alonso Castilho, ela acompanhou a notícia. Depois que o delegado falou que o menino não sabia o nome desse, né, a identidade do garoto, o menino seria enterrado como um indigente, uma vala desconhecida, já que não tinha o seu nome revelado. Já a mulher, Margarita Alonso de Castilho, uma das moradoras lá de Águas Calientes, ficou chocada com a notícia. Ela então decidiu ir até a delegacia para adotar o menino do container, para que o menino tivesse um velório e enterro digno. O delegado de polícia começou a suspeitar da atitude de Margarita, perguntando se ela é a mãe ou a pessoa ou responsável pela morte do menino. Margarita tentou se defender. Ela falou que não é a mãe e muito menos a avó. Ela só está dizendo isso que quer adotar o menino do container porque uma criança não merece ser enterrada em uma vala desconhecida. Ele tem que ter um velório e também um enterro digno. O delegado então resolveu deixar a Margarita adotar o menino, depois do conselho que ele recebeu dela. Porém, Margarita então realizou o enterro digno do garoto, sem saber quem é esse menino. Várias pessoas de Água Caliente também foram acompanhar o enterro do menino, foi acompanhar o velório do menino. O morador de rua, o taxista e também o delegado de polícia e o legista, que resolveram acompanhar o velório e o enterro digno do garoto. O corpo do menino foi enterrado no cemitério de Águas Calientes, com o nome de Leonardo Misael Barranco Alonso. Margarita Alonso Castilho, ela ficou muito conhecida como uma mulher que deu um velório para o menino. Mas isso vamos explicar mais tarde. Já o caso acabou virando uma repercussão lá no município de Águas Calientes, sem saber quem é esse menino. No ano de 2001, o menino finalmente teve sua identidade revelada, graças a um programa mexicano Morrer, Caso de la Vida Real, programa que era apresentado pela finada atriz e apresentadora Silvia Pinal. Caso vocês não sabem o que é esse programa, é um programa que conta os eventos reais, que é contado através por cartas. E Silvia, ela resolve exibir alguns eventos que é contado por alguns atores, alguns eventos reais que é contado através por cartas, e algumas eram bem pesadas e algumas que são baseadas em histórias verídicas. Esse caso chegou até a ser exibido aqui no Brasil, com o título de Casos da Vida Real, que era apresentada pela filha do Silvio Santos, Silvia Abravanel, no ano de 2003 e 2004. Porém, o programa foi até proibido aqui no Brasil porque continha as imagens fortes. Após a exibição desse programa, foi mostrado o retrato falado e a foto real do menino. E aí, acabou sendo exibido no programa na Televisa. E várias cidades do México acompanharam o caso. Na cidade natal, bem distante de Jocata, que aliás não sei o nome dessa cidade, um homem chamado Dionísio Pérez, ele acabou vendo uma reportagem, o programa de Morrer, Caso da Vida Real, e reconheceu o retrato falado do menino.
E logo tratasse de Dylan Randall, que era enteado do seu colega Francisco Javier Lopes e filho de Liliana. Bom, Dionísio vai até em Águas Calientes e conta para o delegado de polícia. E então dá um seu depoimento e conta tudinho. O nome desse menino é na verdade Dylan Randall Mercado Gonzalez. Ele era filho de Liliana Mercado Gonzalez e Andrés Amador Garrido. Dylan, ele nasceu em 1995. Andréia, pai de Dylan, ele não quis assumir a criança. Então, Liliana resolveu criar o filho sozinho. E foi lá que ela conheceu Francisco, quando Dylan tinha 3 anos. Francisco fazia parte de gnosticismo. Ele era um professor de gnosticismo que vivia espancando os pecadores. Faz parte de uma religião. E lá ele maltratava o garoto Dylan. Segundo o próprio Dionísio, o menino sofria muitos maus tratos da mãe e do padrasto. Tanto que o menino era muito judiado. Apesar de tudo isso, ele era muito maltratado e judiado e era jogado com uma água gelada com a mangueira pelo Francisco. E o pior de tudo, que não é só o Dionísio que testemunhou os maus tratos do garoto, como também a vizinhança toda testemunhava como que o menino apanhava muito. E ninguém fez nada para proteger o garoto. A avó de Dylan, Araceli, que é a mãe de Liliana, resolveu pegar a guarda do seu neto, sabendo que a sua filha está maltratando muito o garoto, junto com o padrasto. Porém, quando ela conseguiu a guarda, não há sinal da sua filha, do seu genro e muito menos do seu neto. A vila acabou sendo abandonada. Segundo o próprio isso, o Francisco ele batia muito no Dylan e naquela época Liliana estava grávida de gêmeos. Porém, um dos filhos de Liliana acabou morrendo durante o parto. E Liliana acusa Dylan e o Francisco então resolveu descontar no garoto. Tanto é que o Francisco ele deu um taco na cabeça do menino, causando a morte. E logo depois colocou o corpo dele dentro de uma caixa de papelão de marca São Juan e aí resolveu embrulhar com uma coxa de folhas. E logo depois disso, Francisco resolveu então levar o menino até o corpo do menino em um ponto de ônibus e pegou um ônibus para Águas Calientes. E lá ele acabou levando o menino até a Praça de Águas Calientes. Antes de chegar em Praça de Águas Calientes, ele pegou carona com o taxista Jesus Munhoz Garcia. E aí logo depois deixou o corpo do menino em um container de lixo, que foi o local onde foi achado pelo catador de latinha. Após a polícia ouvir o depoimento de Dionísio, ele então pegou o depoimento de Araceli, que também contou a mesma história, que é a avó de Dylan. Então, a polícia então resolveu ir atrás dos responsáveis. Quando a polícia pegou o DNA de Araceli, comparou com o DNA do Dylan, deu positivo. O garoto do container era mesmo Dylan Randall. E a polícia então resolveu ir atrás dos pais assassinos do garoto. Quando a polícia foi atrás dos pais assassinos, eles acabaram foragidos. Não estavam mais em Jocata, eles estavam em outras cidades do México, foragido. E chegaram até a atravessar os Estados Unidos ilegalmente. E ficaram foragidos durante 25 anos. Porém, no dia 5 de janeiro de 2025, uma notícia surpreendente aconteceu. Liliana Mercado Gonzalez e Francisco Javier Lopes, eles acabaram sendo presos pela polícia
na cidade de Chetumal, capital de Quintana Roo. Liliana estava fazendo tratamento psiquiátrico, que ficou 8 meses fazendo tratamento, e eles estavam com outras identidades. Durante os exames, Liliana acabou confessando um crime para o médico, dizendo que cometeu um crime contra uma criança, envolvendo o caso do menino do container. O médico juntou totalmente o quebra-cabeça e descobriu que Liliana e Francisco eram os responsáveis pela morte do menino e resolveu chamar a polícia. A polícia então prendeu Liliana e Francisco. Eles acabaram sendo presos. Durante a sua prisão, a filha de Liliana e Francisco acabou dando um depoimento contra sua mãe e o seu pai. Segundo ela, Dylan era muito maltratado pela sua mãe e pelo seu padrasto. E que também, não somente o Dylan sofria maus tratos, como ela também sofria pelos maus tratos do seu pai. E depois disso, decidiu ir embora de casa quando ela acabou atingindo sua idade adulta. Liliana e Francisco estão na prisão de Chetumal e serão transferidos para a penitenciária de Águas Calientes, onde vão responder pelo crime de homicídio doloso e pode acabar pegando 40 anos de prisão pelo assassinato do pequeno Dylan Randall. Bom, mas voltando ao assunto sobre a Margarita Alonso de Castilho, a mulher que resolveu dar um velório digno para Dylan, ela acabou falecendo em 2018. O corpo dela foi enterrado no túmulo onde foi enterrado o Dylan Randall, que estava com o nome de Leonardo Misael Barranco Alonso. Porém, o nome Dylan não foi cravado no túmulo, que continuou sendo Leonardo Misael Barranco Alonso. Bom, esse foi o caso do menino do container. O que você achou desse caso? Com certeza os criminosos já estão presos e vão pagar pelo crime. Assine o canal e até o próximo programa. Caso chocante. Fui.